Salve, nação rubro-negra! Estavam tirando onda do Flamengo, dizendo que o Flamengo ia ser rebaixado no Carioca, mas quem entende de rebaixamento é o Vasco, não o Flamengo, né? O Flamengo nem colocou o time completamente titular, mesclou bastante as peças, usou jogadores do Sub-20, mesmo assim ganhou do Vasco com uma certa facilidade. O placar foi 1-0, mas foi bastante mentiroso, porque aquele goleiro do Vasco parecia que baixou o Neuer nele. O cara pegou tudo, velho, que ele podia ter sido 3-0 fácil. Não foi só por causa da expulsão, primeiro tempo foi uma massa do Flamengo. O Vasco malmente chegou. Teve uma vez só que chegou, que botou uma bola na trave, mas mesmo assim estava impedido. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma só do Vasco. E aí eu separei para vocês um corte aqui do linha de passe da ESPN, falando a respeito dessa vitória do Flamengo. Deu para sentir um gostinho de como vai ser o futebol do Flamengo em 2026. Já estou empolgado. E aí, deixar os créditos de imagem para a ESPN, programa Linha de Passe. Valeu, nação. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal aí. Ativa o sininho para toda vez que sair vídeo novo vocês ficarem sabendo. Valeu, tamo junto, vamos reagir aqui. Tose, tem Vitor Birner e também Pedro Ivo Almeida. E a gente começa falando dessa vitória do Flamengo sobre o Vasco 1-0, que eu diria, Leonardo Bertozzi, a melhor atuação de uma das grandes equipes do futebol brasileiro nesse começo de temporada. Não vi Palmeiras, não vi Corinthians, não vi São Paulo, não vi Santos, não vi Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Bahia, ninguém. Não vi ninguém jogar, não é ainda aquele futebol top do Flamengo, nem poderia ser, mas não vi ninguém jogar com algum... A gente estava até falando na redação, né? Pô, até o jogo tá legal, o jogo tá bom, e o Flamengo até acima das expectativas. É isso aí. Boa noite, William, boa noite a todos. Então, o jogo foi muito legal, foi divertido, como disse o Bertozzi. Foi um banho do Flamengo e talvez até surpreendente para o que o jogo apresentava, né? Como um time começando seu primeiro jogo da temporada e tal. E é verdade, o Flamengo já com seu elenco principal, não com seu time principal, mas muita gente imaginava que pudesse ser metade de jogadores do Sub-20 e metade dos titulares, do elenco principal, coisa que eu acho que não faria sentido nenhum, porque aí você correria o risco do mesmo jeito, né? E ao passo que quando você coloca os caras todos do elenco principal, ainda que não os principais jogadores do elenco principal, e a gente está tão acostumado a elogiar o elenco do Flamengo que a gente sabe que se tiver 11 ou 10 que sejam do elenco principal... Vai ser um bom time. Vai ser um bom time. Pode não ter o Arrascaeta, pode não começar com o Pedro, pode não ter o Jorginho, que ainda assim vai ser um bom time como era. Mas acho que começar do jeito que o Flamengo começou, e eu me refiro até ao primeiro tempo, que talvez tenha sido até melhor do que o segundo, né? Porque acho que atribuir a expulsão do Barros à vitória do Flamengo não faz sentido a partir do momento que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo, exceção feita a esse lance, já foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo. Então, sim, foi um grande jogo do Flamengo, foi uma belíssima primeira atuação, mesmo com o time todo mesclado, e eu concordo com tudo que você falou, mas não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Eu acho que quando a gente faz as avaliações para início de temporada, né, sobre forças, sobre quem começa mais forte, quem começa menos forte, a gente não olha para os estaduais, ainda mais estaduais, ainda na sua fase inicial, para avaliar quem começa mais forte ou quem começa mais fraco. Que é o único parâmetro que a gente tem por enquanto. Isso, mas acho que é um parâmetro de pouca valia, assim. Eu acho que, no fim das contas, se a gente diz que o Flamengo... e o Birner falou, o Palmeiras e o Cruzeiro começam forte no Brasileiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é uma coisa que a gente precisa... O Cruzeiro é uma dúvida. O Palmeiras, Cruzeiro... eu vejo na quarta-feira que vem, já conseguindo competir legal. Sim, eu acho também. Eu acho que assim, e tudo isso a gente traz dos elencos, dos técnicos, da força vinda da temporada passada. Eu acho que é muito mais tudo isso que a gente usa para fazer qualquer avaliação sobre início de temporada do que o jogo entre Flamengo e Vasco, do que os 3 ou 4 primeiros jogos de campeonatos estaduais dos grandes. Acho que, enfim, é legal, foi divertido, foi um bom jogo. Acho que a torcida do Flamengo deve estar feliz com o desempenho desse time, que está longe de ser o time titular, mas é um time formado por jogadores do elenco principal. Deve estar muito feliz com o desempenho do elenco no jogo, mas não é isso que torna o Flamengo mais ou menos favorito para o começo da temporada. Ele já era favorito. Exatamente. Sem jogar, ele já era favorito, né? É isso. Ainda mais trazendo o que trouxe do ano passado e, evidentemente,
é um time que vai ainda ter reforços. Mas certamente é mais vai. próximo. Você tem Jorginho, Arrascaeta, Varela, estava no banco. De La Cruz e Ayrton Lucas. Tirando esses 5, a tropa foi para o jogo em algum momento. O Pedro a gente começando, não sabe ainda. O Jorginho, Arrascaeta. E o time que começou, na verdade, foi bem reservão, velho. De titular, assim, que na verdade nem é titular, que o titular é o Pedro, era só o Bruno Henrique. Mas Cebolinha não é titular, o Felipe Luiz prefere o Samuel Lino. O Plata, o Felipe Luiz gosta muito, mas ele tava usando mais o Carrascal por aquele lado ali. Eu acho que de titular ali só o Bruno Henrique e Carrascal. E o Pulgar também, e o Léo Pereira. E o Rossi no gol. Mas era um time muito mexido, velho. Muito mexido mesmo. No segundo tempo. E o time já tava muito bem, já tinha amassado o Vasco no primeiro tempo. E no segundo tempo cresceu ainda mais depois da expulsão, né? Que vão chorar dizendo que não foi justa, mas não foi, eu não acho que foi que foi intencional, né? Que o cara foi totalmente violento ali, mas teve elemento para expulsar porque ele pisou na panturrilha do Carrascal, né? Então o Flamengo jogou muito bem, velho, contra um Vasco titular e um Flamengo bastante mexido, velho. É de animar bastante. Completamente fora, que o Arrascaeta ainda não está bem fisicamente para jogar, e o Jorginho arrancou um dente, né? Teve isso. E fica a questão que outro fora do jogo teve a declaração do Boto de que estão, claro, buscando atacante, mas um atacante específico, não, específico, exato, de uma característica diferente do Pedro. Isso. Por causa que ele virou e falou, é mais ou menos o que vocês viram da busca pelo Caio Jorge, mas não é qualquer um, é o atacante. É isso. Mas ou seja, ele vai atrás de alguém desse tamanho aí. E não vai ser qualquer um. Ele fala que não é difícil. É o Mr. X, né? É o Mr. X. É o Mr. X. É o cara, assim, que acho que o que ele quer dizer? Se não for, não vai contratar por contratar. Sim. Né? Não é se não for esse cara, vai ser um cara diferente. Não, tem que ser Ele vai trazer alguém do tipo do Caio Jorge. Até porque, assim, vamos olhar. O Flamengo tem vamos pegar só o lado esquerdo ali. Uma disputa, né, entre 3 jogadores de alto nível. Eu estou tirando o Bruno Henrique dali, né? Já tô Bruno tirando... que quase faz o centro quando o Pedro não está. Exato, que faz o centro quando o Pedro... Imagina, Bruno que quase faz o centro quando o Pedro não está. Exato, que faz o centro quando o Pedro não está e que pode até ser uma opção para lá. Então, de fato, acho que é isso. O Flamengo tem que dar o tiro onde ele sabe que é algo que vai fazer diferença, porque trazer mais opção para o Felipe Luiz não faria sentido. Tem necessidade. Se você traz um cara que é uma opção tática, que foi o que ele falou, e aparentemente um nome muito grande, um nome muito pesado, aí é outra história. Eu acho que o Flamengo tem desafios assim um pouco diferentes de 90% dos times da elite do futebol brasileiro. Porque, é desenvolver o jogo, se comparado ao que mostrou ano passado, é aumentar a regularidade, é ter mais ideias de jogo, falo do ponto de vista tático, para poder ser mais difícil ainda de enfrentá-lo durante o ano. Tudo isso no meio de um calendário maluco, onde vai ter Copa do Mundo. Tem desvantagens na Copa do Mundo, a gente olhando o que foi o Campeonato Brasileiro e olhando que a Arrascaeta vai para o Uruguai, vai para a Copa. Por outro lado, quando você pensa que o Jorginho não vai para a Copa, o Saúl não vai para a Copa, o Eric... Chile não se classificou para a Copa. Também não vai. Talvez essa paralisação para a Copa do Mundo, dependendo de como o Flamengo tiver de elenco, não seja uma coisa assim tão complexa. Então, eu acho que esse planejamento, olhando o potencial do Flamengo e executá-lo direito, deve ser o maior desafio do Felipe Luiz. Não fazer o time jogar bem. O time vai jogar bem. Você não imagina o Flamengo em 6º lugar no Brasileiro, Flamengo mal nos principais campeonatos. É muito óbvio que não vai acontecer. Então, os desafios do Flamengo são diferentes, por exemplo, dos desafios de todos os paulistas, com exceção do Palmeiras, desafio diferente dos 2 times do Rio Grande do Sul. Os de Minas até podem fazer alguma coisa. Inclusive, a gente espera muito. O Atlético tem jogadores para fazer bastante, só que a gente não tem a menor ideia se vai conseguir ou não vai. É maior incógnita entre os times que têm jogadores que resolvem jogos aí. Então, assim, eu acho que os desafios do Flamengo são um pouco diferentes da maioria das equipes. E isso também já coloca o Flamengo num outro patamar. Sim, sim. Porque tem time que tem que se construir para fazer um campeonato brasileiro razoável. O do Flamengo vai ser, no mínimo, muito bom. Mas tem que ser campeão contra... Aí, eu sei, eu tô vendo aqui no YouTube muita gente, porque eu quero que o flamenguista, quero que o Abel fique, não, porque o Abel não sei o quê. Assim, eu entendo a provocação, eu entendo que faz parte...
Vamos levantar a campanha aí, hein? Fica Abel. Quanto mais tempo o Abel ficar no Palmeiras, melhor pra gente. Do futebol. Eu entendo até que o Palmeiras, de repente, passe outro ano sem ganhar campeonato, mas é um clube a ser temido. Não dá para olhar o Palmeiras e falar assim, não, ao contrário. O Palmeiras é muito... O Palmeiras jogando mal ano passado, em boa parte do ano, fez uma pontuação sensacional no Campeonato Brasileiro e podia ter conquistado o título se não fossem ali as rodadas finais contra equipes menores. Ou seja, eu diria que dentro do elenco do Flamengo eu tenho absoluta certeza que o respeito é enorme e o torcedor pode tirar onda à vontade. Porque o Palmeiras tem um espírito extremamente competitivo, né? Isso Sim. vem do espírito do seu treinador, por exemplo, né? Que contagia ali todo mundo, né? Ele consegue incutir isso bem na cabeça dos jogadores. O Palmeiras ainda ali é o principal rival e o Cruzeiro, vamos ver o que vai fazer durante o ano. Mas pode entrar nisso, né? Exatamente, é postulante a isso ainda, dependendo do que vai fazer a gente vai ver nesse primeiro semestre ainda. Mas esse desafio do Flamengo de subir o sarrafo é pela qualidade do jogo? É jogar, porque os títulos, evidentemente, vão se equipar, vai brigar pela Libertadores, Brasileiro, tá tudo certo, é por aí. Mas é melhorar ainda a qualidade de jogo, aquela coisa mais próxima do, vamos dizer assim, do show que o torcedor quer ver? Putz, eu acho que a gente nunca saiu do debate de 2019, né? Da idealização, daqueles meses História do DNA e tudo. Caramba, o Flamengo já teve agora já conseguiu até ter uma temporada igual, né? Em termos de resultados. E manteve o treinador. O Luiz não idealiza esse tipo de jogo. Então, eu acho que assim, eu acho que é melhor do que você criar uma idealização de espetáculo, porque isso é muito difícil você concretizar no nosso calendário. Que você joga, sabe? Que você joga toda semana 2 vezes. É muito difícil. É muito difícil. E naquele ano especificamente, vamos lembrar, o Flamengo sai da Copa do Brasil, então ele tem 2 competições, mas não tem a terceira. Aqui o Flamengo vai focar em tentar chegar em tudo, sabe? Vai ter pausa no meio do ano, então até lá é jogo atrás de jogo. Eu acho que ele tem que focar mais em regularidade do que em espetáculo, em perfeição, que é inatingível. Ele tem que pensar em ter todo mundo bem, em jogar bem sempre, em já começar forte o brasileiro, para não ter que depois correr atrás, para ter que se recuperar de um começo mais complicado. Mas eu acho que assim, eu acho que o Flamengo parte de um sarrafo já muito alto. Eu não sei se quem tem que correr atrás são os outros. Eu achei hoje um dia bem preocupante. Quem torce contra o Flamengo. Porque semana que vem tem um Flamengo e São Paulo. É claro que o São Paulo hoje roda o seu time, mas o que você viu de São Paulo principal até aqui, a gente está falando da primeira rodada do Brasileiro, não estou comparando quem está em momento, mas é a primeira rodada do Brasileiro e eu acho que essas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, elas vão reservar alguns resultados para a gente que talvez a gente não imaginasse se ele começasse ali como começou no ano passado, abril, por exemplo. Eu acho que vai ter um pouco mais de surpresa por questões que a gente viu ontem. Um Palmeiras que às vezes pode ser surpreendido por um time bem organizado, com dificuldade para atacar, não é tomar 4-0 de alguém, mas o jogo que ele vencesse em condições normais, talvez início de temporada, tentando entender o que é. E eu acho que vai ter menos surpresas em jogos do Flamengo. Então, é um Flamengo que vai olhar de novo com carinho para esse Campeonato Brasileiro e talvez dê uma esticada ali, que aí quando chegar ali em abril para falar de Libertadores, ele esteja numa situação até razoavelmente ok, boa, primeira, segunda, você está contagem não, mas vai estar se mantendo ali para dar um tiro final em algum momento, como acontece em competições. E isso que me chamou a atenção, porque eu ficava com uma dúvida de como é que esse time vai reagir hoje, uma decisão institucional ontem, os jogadores são avisados para entrar em campo hoje, na tarde de ontem, e tudo isso impacta a programação, a sua cabeça, como você está concentrado naquela semana para aquele jogo, e não. Um Flamengo de muita pressão, de saber o que está fazendo, encaixar sua pressão, dificultar muito para o Vasco. O Birner falou, eu acho, de consolidar sistema e testar opções de jogo. Um Flamengo que girou uma bola numa velocidade hoje para pegar a defesa do Vasco bagunçada para cruzar, como eu falei aqui no comentário inicial, que eu não vi exatamente em todos os melhores momentos do Flamengo no ano passado. E eu vi um Flamengo que criava muito, perdia muitas chances, mas criava a partir de muita velocidade também. O Arrascaeta pifando, distribuindo. Então, achei interessante. Já não é algo que foi trabalhado em um dia ou em 10 dias ou em uma semana. Mas algo que foi tentado ser feito. O lado esquerdo do Vasco é muito frágil, mas que aconteceu. Então, assim, é uma boa notícia para o Flamengo e é uma péssima para quem já vai precisar semana que vem olhar e falar, poxa, meu time tropeçou aqui, talvez já tenha que começar a secar o Flamengo. Não vai ser tão fácil, imagino, por enquanto, secar esse Flamengo. Em 2026 tem tudo para o Flamengo ser ainda mais forte. Além das peças que vão chegar, é um trabalho que continua do Felipe Luiz. O primeiro ano de trabalho sempre é mais difícil. 2026 é um ano que vai continuar um trabalho. O
Flamengo vai vir numa crescente muito forte. Véi, tá difícil não se iludir com o Flamengo. Tá difícil não se iludir com o Flamengo. Tô achando que esse ano a tríplice coroa vai vir. Pedrão, antes de distribuir para a galera aqui, só uma coisa. Essa conversa, esse comum acordo sobre a retomada da cavalaria no jogo de hoje, está tudo bem internamente? Está tudo acertado? Ficou algum climão aí? Não me pareceu um comum acordo, porque foi uma imposição, até uma informação... Foi imposição mesmo. Foi uma imposição institucional do presidente BAP, não era a ideia da comissão técnica. Então foi imposto que esse planejamento fosse alterado. Então não teve exatamente um comum acordo. Só para entender uma coisa, Pedro. Claro. Na avaliação da comissão técnica, era possível, como acontece na Europa, começar com o time principal jogando direto no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, sem que esse time precisasse jogar o estadual? Não, tecnicamente não, porque por regulamento os jogadores principais do Flamengo precisariam estar em campo a partir da quarta rodada, que é a rodada do final de semana. Para efeito de regulamento, hoje foi o quarto jogo do Flamengo, mas é a terceira rodada. O que é uma coisa muito subjetiva, porque jogadores principais... E é subjetiva porque a FERJ diz que pode punir ou pode cortar parte das coisas. Não tem nada muito, sabe... Ali na letra fria da lei é muito mais um acordo de cavaleiros que os jogadores principais estariam em campo no fim de semana, antecipou-se para hoje. Perfeito. Entendeu? Aí só isso com um acordo que não houve. O Boto ele dá uma entrevista dizendo, não, o presidente nunca se meteu em escalação. Ninguém falou que o BAP ordenou que, sabe, teria que jogar o Pedro no segundo tempo, teria que jogar o Bruno no primeiro. Não, mas o BAP ordenou que o elenco principal, que a gente sabe quem são os jogadores do elenco principal, quais são os jogadores do elenco principal, ele tinha que estar em campo hoje, desde o primeiro minuto. E estava lá. Se o Pedro entrou no segundo tempo, se o Alexandre entrou no segundo tempo, se quem começou, sabe, não foi o Alexandre, se quem começou a jogar. Até porque se o BAP for escalar o time, o Felipe Luiz pega o bonezinho dele e vai... Agora, houve uma imposição de que, olha, o time principal esse final de semana, né? Puxa para amanhã. E isso aconteceu. Cara, mas o principal motivo do Flamengo ter colocado o elenco principal não é porque ia jogar contra o Vasco, é porque o risco de rebaixamento era muito real. E você jogar com sub-20 contra um Vasco que vem melhorando, né, comparado aos últimos anos, ia ser difícil ganhar. E teria o jogo contra o Vasco, se perdesse com o sub-20, aí depois o jogo seria contra o Fluminense. E aí depois só teria mais um jogo, e aí o Flamengo ficaria na zona. E aí, para escapar dessa zona, teria um quadrangular que só rebaixa um time. O Flamengo não seria rebaixado, é claro. Mas o Flamengo teria que cansar seu elenco jogando esse jogo que poderia anteceder jogos importantes, entendeu? Por isso que o BAP tomou essa atitude de usar o elenco principal agora. E o Boto falou, não, o presidente nunca se meteu em escalação. Sim, mas ele deu pitaco no planejamento. E eu vou te falar, eu nem acho essa celeuma toda não, porque aqui na empresa, qualquer empresa, se o financeiro começa a ir para um lado, o presidente vira e fala, eu tive uma reunião aqui com o meu conselho diretor, meu conselho gestor, a gente não quer esse direcionamento para o seu departamento financeiro. Então, por favor, puxa o leme do barco para o outro lado. Financeiro, beleza, eu sou contra, mas veio uma ordem de cima. Isso acontece. Eu não acho isso o maior dos absurdos. Só que acho que o Jean falou que é tanta demanda por assunto já em 20 de janeiro que isso acabou virando como se fosse a maior crise dos últimos tempos. Recalcula a rota, bota o time principal pontuou, acho que mata um pouco do debate, vai pensar como é que vai ser no final de semana, se empatar. O Flamengo não vai ser rebaixado, já achava isso antes de entrar a cavalaria, não. Mas se recalculou a rota, porque se imaginou uma coisa diferente do que o Sub-20 pôde entregar. E de repente pode até em outros jogos estadual agora botar a garotada de novo, né? Exato. Então, assim... Eu acho que resolvendo a parada desses jogos que você citou, que o William citou... Sim. Segura a cavalaria de novo um pouco, porque vai esticar 4 jogos, depois dosa um pouquinho. Não é que de agora em diante não entra mais time. Eu entendo a questão política de bastidores, como funciona o futebol, as conexões, mas com todo respeito à FERJ, diante do poder do Flamengo, e se for pensar ainda mais do quarteto dos grandes times cariocas, não tem força nenhuma, né? Eles não podem se Dizem punir? Se o time fala assim, então não vamos jogar mais. Acho que não foi pela punição. Mesmo financeiramente, não existe peso suficiente que a FERJ possa aplicar para abalar o Flamengo. Só 4 de 10 milhões se amanhã o clube lidera um movimento para esvaziar o estadual, quem acabou prejudicado? É o Flamengo ou a federação? É a federação. Então, mas eu concordo, acho que o Jean ia falar, a política de boa vizinhança resolvidas. Essas coisas resolvidas assim é melhor para todo mundo. Até porque não tem drama nenhum. De novo, vou repetir o que eu falei na segunda. A gente cria celeumas onde não deveria haver. Quer dizer, é normal. O Flamengo começou com um certo time. Esse time, do qual possivelmente se esperasse mais contra equipes menores, não rendeu. Falei, tá bom, então põe os caras aí, vai.
Põe os caras num jogo, eu saio da lanterna, vou para a terceira colocação, o negócio está praticamente resolvido, acabou. Quer dizer, qual é o drama? Qual é a coisa? Parece que é um erro crasso de planejamento. Parece que o Flamengo viajou para o Catar e teve que voltar um dia antes. Não é nada disso. É assim, eu vou jogar com os meus reservas achando que... Os meus garotos achando que esses caras vão dar conta. E dar conta não significa ser primeiro, segundo, se classificar de antemão. Eu acho que com esses garotos eu não vou correr riscos de rebaixamento. Passou a correr risco de rebaixamento? Ok, vamos antecipar uma semana a volta do pessoal e depois, podendo, volta a se poupar. Então, realmente eu não vejo nenhum drama, mas é isso. Como também nesta fase do futebol brasileiro, nessa fase de campeonatos estaduais, a gente discute o nada o tempo todo, a irrelevância absoluta trazida à pauta de programas o tempo todo, porque a gente não tem do que falar. A gente, no fim das contas, a gente fica aqui discutindo pré-temporada. Como a pré-temporada vale pouco, a gente acaba sempre qualquer coisa, qualquer desvio, vira um grande celeuma. E não acho que tenha celeuma nenhum. Agora, graças a Deus, as coisas vão começar. E isso não é menosprezo aos estaduais, tá? Não é que eu menosprezo o estadual. O estadual, obviamente, ele é menos relevante do que os outros campeonatos. Ele também foi menosprezado porque eu acho que assim, o estadual ele é menos relevante, mas para mim estas fases... Eu menosprezo o estadual. Por mim não existia, acabava. Mas, né, fazer o quê? Fases, elas são, em geral, menos relevantes até do que esta, que por ser mais curta acaba gerando tensões maiores de um lado ou de outro. O São Paulo tinha perdido um jogo, tinha gente falando em rebaixamento. É uma insanidade. A nossa insanidade ela foi, obviamente, reforçada por esse estadual encurtado, e ele deveria ser encurtado, evidentemente. Eles devem ser sempre encurtados, e não só porque a Copa do Mundo vai parar no meio do ano, mas isso também gera essa necessidade de ficar discutindo coisas que não me parece que sejam tão relevantes. E daqui a uma semana, aí sim a gente vai ter jogos muito relevantes. E uma outra coisa para intensificar o seu comentário. No final das contas, você colocar o time uma rodada antes do que o treinador havia planejado, dividindo titulares, meio tempo, boa parte deles, pouco jogaram o tempo todo, isso se resolve com carga de trabalho mudando um pouquinho o treinamento da semana. E no final das contas, assim, eu acho que um treino aqui a mais, um treino a menos. Só para colocar, Vitor, ele perdeu o treinamento de hoje, que os titulares fariam o treinamento de hoje, o sub-20 jogaria e a recuperação de amanhã. E acho que a quinta e a sexta vai dosar a carga, que pode ser muito importante para a comissão técnica no início de trabalho, mas também não é que comemos aqui 15 dias de férias de jogadores principais e temos agora uma crise institucional. E nada demais. Concordo. Você está vendo aí a classificação? Se você quiser passar a classificação antes, que eu queria entrar numa outra coisa que me ocorreu aqui sobre rebaixamento. Mas pode falar, Bertozzi. Não, que a gente está vendo aí a classificação, né? Todos os asteriscos ali, jogos a menos, jogos a mais. Eu acho que a gente precisa evoluir. Já que diminuiu, campeonato de 8 jogos não faz sentido ter rebaixamento. Né? A gente precisa evoluir para o estadual virar Copa de vez. E aí, o campeonato estadual, como a gente conhece hoje, virar ter uma pirâmide estadual e ter as duas coisas. O campeonato estadual dos clubes do estadual, ser classificatório para essa Copa estadual. Essa é a minha teoria há muito tempo, concordo com você. Então precisamos caminhar para isso. Porque não faz sentido competição de 6, 8 jogos ter rebaixamento, cara. Não faz, desculpa. Não é que não é justo com os grandes, não. Azar. É injusto até com os pequenos, que fazem todo o planejamento e tal de um ano. E eles também estão jogando permanência dele em 8, 10, 12 jogos. E também não é justo. Né? Porque, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É mais ou menos assim. Se você deixa o estadual do jeito que está, e são muitas datas, você estica muito a corda, é complicado, aí começa a bater até com primeira fase de Libertadores, aí tem final, e tem clube que abdica do primeiro jogo na Libertadores, na fase de grupos, para poder fazer a final, como isso aconteceu já, Grêmio, Palmeiras, enfim. Você abdica para poder jogar aquele jogo lá que é a final, porque sabe que se você não ganhar a final do estadual, fica complicado, já começa com pressão no brasileiro. Mas é o estadual, mas vai perder para ver o que acontece, né? Vê como teve um barulho quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians na final do estadual. Só para dar um exemplo, né? O Flamengo também já perdeu para o Fluminense, final do estadual e tudo. Aí você vai, não, tá bom, então esse ano tá apertada a agenda aí, vamos reduzir o estadual. Pô, que legal, tá, todo mundo quer que reduza o estadual, não quer? Então vamos reduzir. Só que você reduz numa situação, você fala do rebaixamento, que você cria uma outra situação que é muito ruim também. Por quê? O clube começa a temporada e todos eles já tiveram, a maior parte, os mais importantes, tiveram
Já uma temporada muito maior ano passado. Teve gente que disputou o Intercontinental, teve gente que disputou a Copa do Mundo. É bom não esquecer que tem reflexo da Copa do Mundo do meio do ano também, que alguns não pararam. Foram. O Fluminense, por exemplo, foi até semifinal, né? Só para dar um exemplo. E aí tem clube que disputou a Copa do Brasil num calendário que jogou a Copa do Brasil lá para o dia 21, a decisão, tô falando de Corinthians e Vasco, mas teve quem jogou depois do estadual ainda semifinal. Aí teve Fluminense e Cruzeiro no balaio, enfim. E aí você começa o ano com esses clubes tendo que se acertar, porque os jogadores tiveram férias, pegar ritmo, desenvolver fisicamente, e você perde um jogo aqui, o Palmeiras perdeu ontem no Novo Horizontino de 4-0. E aí, pronto, já picharam muro, mas já foram lá pichar muro hoje e tal, etc. Mas foram pichar. Tem 20 milhões de torcedores, vai aparecer sempre 2, 3, assim, mas já teve manifestação, já foram pichar muro, já tem gente querendo... Sabe qual é o problema? O Jorge Igor falou uma parada que é verdade. Nos estaduais, os times grandes deveriam entrar depois. Entrar já numa fase de mata-mata ou algo do tipo. Tipo, se no Carioca já é semifinal e final, poderia botar oitavas e aí os grandes entravam só na fase de mata-mata, um jogo só. Ou então quartas e entravam só na fase de mata-mata. Porque muitos times só tem os estaduais para jogar, não tem calendário, o calendário deles é só o estadual, às vezes é o estadual que dá vaga para outras competições também. E aí o problema é esse, eu acho que seria uma solução, essa que o Jorge Igor fala, né, que os grandes entrarem mais para frente. E outra parada também que eu acho que a torcida tem que parar de se importar com o estadual, porque se vocês lembrarem, por exemplo, o Tite poupou numa Libertadores para jogar a final de Carioca. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum, porque se não ganhar o Carioca, a torcida vai cair em cima e dizer que o time não presta, que isso, que aquilo. Eu acho que a torcida tem que parar de dar tanta importância para campeonato carioca. Se for para jogar com sub-20 que jogue, se for para jogar com time reserva que jogue, porque o campeonato carioca a gente sabe que não vale nada. Se a gente ganhar só o campeonato carioca, não valeu nada a temporada. O Palmeiras em 2024 ganhou só o Paulista, a temporada deles foi perdida. Então adianta o que ficar dando prioridade para campeonato estadual, sendo que a gente sabe que não tem valor nenhum, mas ainda tem uma parte da torcida que se importa com o campeonato estadual. Para mim isso não faz sentido nenhum. Mas deixe sua opinião aí nos comentários o que é que vocês acham a respeito dos estaduais também, da importância que o clube tem que dar para os estaduais. Que cai o Abel e tal, etc. Então você pega um tiro curto de campeonato, tudo bem que isso aí o Palmeiras também está carregando não ter vencido nenhum título ano passado. Mas assim, você começa a ficar com um calendário espremido dentro do campeonato, de repente não classifica. Se não classifica, é vexame. Nossa, mas agora está brigando para não cair. Aí coloca a cavalaria e tal. Não sei. Quer dizer, você faz de um jeito errado, tenta consertar e do outro você consegue deixar até pior. Eu concordo com o Léo, e se eu fosse preparar um campeonato, eu teria o apelo racional que o Léo citou. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa que é divertida no futebol com um campeonato estadual tão curto e rebaixamento. Você aumenta a chance de um grande ser rebaixado. E é uma notícia muito maior um grande ser rebaixado no estadual do que um grande campeão. Até quando você fala da emoção, não da razão, não foi por isso que fizeram o regulamento assim. Claro. Mas ele tempera um pouco essa fase. Sabe o que você acaba fazendo com a segunda divisão do estadual? Você ferra ela também no outro ano, porque o grande vai ter que encaixar o calendário da segunda divisão estadual para ele jogar no outro ano. O Flamengo... Você tem noção? Não joga com a pia. O Flamengo, se ele vai... É muito maior. O Flamengo, se ele vai para outra competição... ele vai até mais 2 datas, inclusive. Né? Enfim, ia ser Meu terrível. tempo chamava de torneio da morte. Exatamente. Como fica o Vasco sem Rayan e Verratti? Como você viu hoje. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado aí do corte. Quero ver a opinião de vocês nos comentários também, o que é que vocês acham aí. O que é que vocês acharam da estreia do Flamengo no Carioca. Se vocês acham também que o Flamengo tem que dar essa importância toda pro Carioca. Se vocês estão animados aí com a temporada do Flamengo. Eu gostei do que eu vi hoje. Eu acho que essa temporada vai ser muito boa. Se o Flamengo continuar nessa crescente, ainda mais com o time principal, vai dar muitas alegrias pra gente. Deixa o like, compartilhe, vou deixar na descrição os links do canal, o link do canal ESPN, programa Linha de Passe, crédito de imagem para eles aí. Valeu, nação, tamo junto, é nóis e até a próxima.